Uma da tarde agora e 16 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájila. Arimateia, você lembra que o governo do estado foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado por conta de ultrapassar a Lei Prudencial de Responsabilidade Fiscal? O limite Exatamente, o limite. Da LRF. Isso. E por conta disso, o governo já adotou algumas medidas. É o que a gente vai conferir agora. A Administração Pública Estadual do Piauí já ultrapassou o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que cada estado deve gastar até 46,55% do que arrecada com o pagamento da folha de servidores. Este total da folha não deve ultrapassar 49% do que é arrecadado por mês pelos estados. Atualmente, o governo do Piauí gasta 48,5%. Para evitar um estrangulamento das contas, a Secretaria da Administração vai realizar um verdadeiro pente fino em todos os contra-cheques dos servidores públicos do estado do Piauí. De acordo com o secretário da Administração, a folha de pagamento com servidores ativos, inativos e pensionistas tem crescido acima da inflação. Entre os anos de 2011 e 2018, a folha cresceu 113%, enquanto a receita líquida corrente aumentou 70%. Esse é um conjunto de fatores que a gente observou desde 2011 para cá, né? Aumentos salariais, né, que nós vimos fazendo e dando os aumentos salariais, principalmente em 2015, 2016, 2017. Teve também o ingresso de novos concursados. O governador Wellington realizou mais concursos, mais servidores públicos entraram na Folha do Estado. E também várias demandas judiciais, ações judiciais que chegam, que a gente tem que cumprir, que essas ações também oneram a folha de pagamento. Então, como também a nossa receita caiu, essa crise política e econômica do país inteiro que nós estamos passando aí desde 2014 para cá, trouxe também para baixo a receita corrente líquida. A realidade justifica ainda o teor da mensagem enviada à Assembleia Legislativa, congelando por um ano reajustes aos servidores públicos estaduais. Então, nós estamos fazendo uma auditoria na Folha, observando os códigos, observando todos os lançamentos. A ideia nossa é revisitar todos os contra-cheques para que a gente observe se há algum tipo de inconsistência e, tendo inconsistência, fazer a correção adequada. Uma outra medida que a gente está tomando é fazendo internamente nos órgãos, enxugando o custeio, para que possa sobrar recursos, tenha recursos para a folha e tenha recursos também para investimento. Então, nós estamos revisando o custeio de todos os órgãos, visando reduzir cerca de 25% desse custeio, para que a gente tenha uma economia de 300 milhões em cima do custeio. Arimateia, eu lembro que toda época em que um governo vai assumir, assim que ele chega na casa, ele comenta que tem que arrumar casa, que tem que economizar e realmente alguns gastos são cortados. Esse ano está sendo diferente? Esse pente fino, por exemplo, é a solução nesse momento? Nájila, a gente ouvindo o secretário da administração e já tendo ouvido o próprio governador nessa história de que tem que cortar essas gorduras, passa a impressão de que eles estão assumindo o governo pela primeira vez, tomando o governo do adversário. Ora, todos esses inchaços, todos esses excessos que hoje querem cortar, eles entraram do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, até agora o quarto governo, a gestão do Wellington Dias. Eu queria lembrar aqui uma história, que aí ele está falando da questão de corte de folha, corte de pessoal da folha. No governo Freitas Neto, existia a PRODEP, que era a PRODEP era o órgão do governo que cuidava da folha de pessoal. Tal. Hoje parece que é a ATI. Pois bem, o governador Freitas Neto nomeou um cidadão para lá, eu não me lembro bem o nome, acho que era César, o nome dele. E o governador dizia, você tem o telefone, naquele tempo não existia celular,
você tem o meu telefone de cada cabeceira do meu quarto. Qualquer tentativa de mudar esse quadro que está aí, por exemplo, o secretário pedindo para incluir na folha do mês tantos funcionários, você me ligue. E era assim que fazia. O controle absoluto dessa folha. E assim o governador o governador Freitas Neto conseguiu fazer uma boa administração. Governo Monsanto, aliás, eu quero lembrar que eu, como jornalista, e a época deputado Carlos Augusto, fomos ao gabinete do Monsanto para informar a ele que estava havendo umas coisas esquisitas de inchaço, como é que chama? De colocação na folha da Prodep de pessoas em determinadas secretarias. Por exemplo, o secretário da Agricultura da época, de repente, colocou, combinado com o presidente da Prodep, colocou lá 60 funcionários. E depois ele se descobriu que aqueles funcionários entravam, aqueles nomes entravam, cada um com seus salários. No mês seguinte, aqueles nomes já não estavam. Uma coisa bem sem vergonha, né, que acontecia. Eu não digo qual foi a secretaria, não. Eu estou falando agricultura, como podia ser qualquer outra. E assim, você via a tentativa de fraude, de fazer, e a folha inchando. Eu não quero dizer que neste governo esteja acontecendo isso. Olhe lá. Mas tudo que estão fazendo para cortar e se adequar e chegar ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, não é novidade, foi feita pelo próprio governo, que está iniciando o seu governo. Ontem eu disse aqui que, diferente de todos os governos, o governador está iniciando com uma péssima notícia de congelar o salário dos servidores. Quando eles anunciam projetos e vão adequando uma coisa à outra. Mas essa notícia é sui generis. O governo iniciar dizendo, além de fazer os cortes, que beiram a perfumaria. Você quer ver uma? Já estão dizendo que a fantasmagórica Fundação Hospitalar do Estado, que já é fantasmagórica, faz coisa nenhuma, que está incluída no projeto da reforma, já vai ser mantida. Isso é brincar com uma coisa séria. E outra, ela que cuidava, tirou da Secretaria de Saúde, que era a função da Secretaria de Saúde, de cuidar de 6 hospitais do Estado, só vai cuidar de um, do HGV. Mas vai continuar com as estruturas pesadas que quer dizer, verdadeiro cabide de emprego. Arimatea, o próprio secretário Ricardo Ponte citou aí um ponto interessante, que é a questão de chamar os concursados, que é uma obrigação. E eu já ouvi muito que essa questão de cortes do governo, nesse momento, é justamente para que o Estado não entre num desequilíbrio financeiro. Sim. Esses cortes não vai fazer com que esses concursados fiquem por mais tempo esperando um chamado? Exatamente. Como é que você quer cortar de um lado e engordar do outro? É necessário. Já se disse que tem que se fazer concurso. E o governo já anunciou que esse ano não terá concurso. E chamar os concursados do concurso anterior para pagar com o quê? Se eles estão com problema exatamente na folha com relação aos que já estão. Arimatea, qual seria a explicação para o fato que foi inclusive divulgado hoje pela manhã em toda a imprensa sobre a operação compensação realizada pela Polícia Federal, que realizou buscas em endereços do presidente nacional do Progressistas? Essa é uma pergunta que está todo mundo querendo a resposta. Agora eu só quero dizer o seguinte, ontem todo mundo sabe, no início da noite, a Teresina foi abatida por um aguaceiro que derrubou árvores, casas e até a cobertura do velho, cansado e envergonhado aeroporto de Teresina. Aí eu diria, hoje a cidade amanheceu num nevoeiro, só que um mormaço diferente. Esse nevoeiro foi trazido pelo menos 30 agentes da Polícia Federal que foram cumprir mandados de busca e apreensão exatamente na casa do senador Ciro Nogueira. E claro, em outros domicílios da família e de amigos dele, em empresas do senador. Olha, Nádia, essa deve ser a terceira ou quarta, eu estou até fazendo um levantamento junto ao do Supremo, para saber
quantos inquéritos e quantas ações o senador responde. Então essa é a terceira ou quarta vez que a Polícia Federal bate à porta do senador e sempre atrás de provas, tentativa, né, de encontrar provas das acusações ou denúncias que envolvem o senador e seus parceiros, que diz respeito a lavagem de dinheiro, recebimento de propina, esse tipo de crime. Olha, essas investigações têm sido recorrentes e, como o senador tem foro privilegiado, são os ministros do Supremo que autorizam essas investigações. Desta vez foi a ministra Rosa Weber quem autorizou busca e apreensão em Teresina, Brasília e São Paulo, sempre em endereço do senador piauiense e de seus parceiros do progressista. Tem parlamentares também envolvidos. Agora, Nádia, o curioso em tudo isso é que, depois de tantas idas e vindas nas casas do senador, a Polícia Federal está apenas e tão somente gastando dinheiro público. Não acha nada. Você há de convir, não dá mais para achar nada que o comprometa. Isso está tudo limpo. O que tinha que ser levado já foi na primeira operação incinerado, rasgado, enterrado. Eu fiz, como eu disse há pouco, iniciei um levantamento junto ao Supremo Tribunal Federal e a decisão da ministra foi no dia 8 de dezembro. Olha como é a coisa, presta atenção. A decisão da ministra foi tomada no dia 8 de dezembro para que essa operação acontecesse. Essa mesma decisão foi publicada no dia 13, no Diário da Justiça. E a federal só recebeu a decisão da ministra, o mandado, no dia 16 de dezembro. Para hoje, dia 22 de fevereiro, fazer essa operação. Quer dizer, portanto, mais de 2 meses depois, a federal deflagra a operação. Aí você olha para mim e diz, dá para desconfiar que os investigados ficam sabendo antes. Por hoje é só, Arimateia. Até então, segunda-feira, né? Bom final de semana para você. Até todos segunda. nós. No próximo bloco você vai ver Autos faz últimos ajustes visando o clássico contra o River no domingo.